Agora Esse sim. é um post de Instagram do Augusto Melo, que escreveu o seguinte: colocou uma foto dele, antiga, dentro do estádio, quando ele ainda tinha o apoio da Gaviões da Fiel, no final do ano passado, na sequência de vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E ontem à noite ele escreveu: boa semana, Fiel. Que tenhamos dias serenos. Olha, que se inspirou em você. Boas, ele deveria se inspirar em mim mesmo e torcer pelo Corinthians, mas é coisa que demora para ele fazer. Bom, Piper, os comentários sobre esse pedido de serenidade dele foram, eu vou ler aqui, tem mais de 1000 comentários, eu vou ler os primeiros que aparecem aqui para mim. Deixe o Corinthians em paz, o Corinthians é maior que vocês, deixe o Corinthians em paz, bora, meu presidente, tá processando o Corinthians? Estou com você, vai voltar para o seu lugar quando? A presidência do Corinthians não é sua, o Corinthians não tem dono. Se é perseguição, por que você está sendo indiciado? Por que você contratou 400 novos funcionários para o Corinthians? Você, junto com a renovação e transparência, acabaram com o Corinthians. O cara é corintiano que tentou dar o golpe e usa esse boné. Bom, não foi exatamente o que ele esperava, imagino, a repercussão desse post que ele colocou ontem. Aí, Pipeno, me perguntam por que esse post enigmático. Olha, eu duvido que seja enigmático e duvido também que tenha grandes pretensões além do que está escrito ali. Por quê, Piper? Porque ele está sendo acusado, ele acusa os outros de tumultuarem o Corinthians. A palavra serenidade ali é como se ele representasse alguma tranquilidade. Lembrando que, com razão ou sem razão, do dia 1 do mandato dele até ele ser afastado na semana retrasada, não teve um dia de paz o Corinthians. É Mateuzinho, é não Mateuzinho, Matias Rojas, é não Matias Rojas, é o Garro que foi contratado e não pode jogar, e manda um embora, e manda outro embora, e manda outro embora, e perde um monte de diretor, e inquérito policial, e time na zona de rebaixamento, e eliminação. Então, paz é uma coisa, e serenidade que ele não trouxe ao Corinthians. Ele pode falar que ele trouxe todos os bilhões do mundo, que ele é a melhor coisa da história da universidade, mas paz não é exatamente uma coisa que ele tenha trazido. Na sexta-feira à tarde, a gente pôs nas nossas redes sociais, eu tive acesso à ação, essa ação aqui, ó, papelzinho na tela. Não, esse é outro papelzinho, espera. A ação que 4 conselheiros que já haviam tentado antes destituir o Tuma e recolocar o Augusto na presidência, entraram. Dessa vez a diferença é que eles entraram os 4 juntos. A diferença é que a ação está assinada pelo advogado do presidente, José Eduardo Cardoso, e a diferença, Piperno, é que entre os processados por essas 4 pessoas, que são conselheiros do Corinthians, estão Romeu Tuma Júnior, estão o Osmar Stabile, que teria ocupado um posto de forma incorreta, e está o Esporte Clube Corinthians Paulista. Estão processando o próprio Corinthians, como se a instituição Corinthians estivesse sendo essa ação. Por conta disso, hoje, alguns conselheiros do Corinthians contra essas pessoas vão pedir na comissão de ética a expulsão deles, porque estão, segundo o artigo 43, estão infringindo o artigo 43 do Estatuto do Corinthians por, obviamente, colocar o Corinthians na justiça por uma coisa, obviamente, de qualquer forma. Isso é o que está acontecendo hoje. Então, esse pedido de serenidade do Augusto Melo é só se ele parasse um pouco, né? Mas ele não para. Então, veja, é só o que faltava, né? Quer dizer, o Corinthians foi esfolado, roubaram o Corinthians, há processo em relação a isso, e que apontam o Corinthians como vítima, o Corinthians como a parte lesada, e no final das contas ainda tem gente querendo que o Corinthians pague por tudo isso que aconteceu. É isso, sabe? Em português, claro, é isso. Quer dizer, o Corinthians, que foi a parte roubada, veja, é que, em tese, ainda pode correr o risco de ter que pagar alguns personagens dessa trama macabra que está lesando o Corinthians há muito tempo, só que agora com requintes, enfim, com requintes de crueldade, né? Assim, é uma coisa surreal que está. O Corinthians, ele virou um clube de um enredo de Kafka. Essa turma, eu acho que leu o processo do Kafka e falou: não,
vamos nos inspirar em algumas aberrações que tem aqui para que a gente possa aplicar em cima do Corinthians e arrancar mais um pouco, porque tudo aquilo que o Corinthians nos deu e tudo aquilo que a gente conseguiu tirar ainda não é suficiente.